Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por estar aqui mais esta vez para ministrar algo da parte de Deus. Já havia vindo aqui em outra oportunidade e Deus nos concedeu uma palavra. Estou feliz por estar aqui, o privilégio. Trago a recomendação do meu pastor Daílson, pastor Anilson, muito lhe estima. Glória a Deus. Também agradecer as orações da minha sogra, irmã Ângela, do presbítero, irmão Everaldo, meu sogro, a minha noiva Ana Lídia, a todos a minha gratidão a Deus. Quero trazer uma palavra se tratando de culto de jovens, uma palavra mais direcionada ao público dos jovens. Eu estive orando, o irmão Emerson, quando ele me fez o convite, eu disse, eu vou orar, irmão. Se Deus colocar alguma coisa no meu coração, eu lhe falo. A gente está na dependência de Deus. Aquilo que Deus dispensa no nosso coração, a gente entrega para a igreja, amém? Vamos sem mais perca de tempo. Livro de 1 Samuel, glória a Deus, poder rever novamente essa igreja edificada, glória a Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 3, 1 Samuel, os irmãos vão ajudando a quem está ao seu lado, a achar os versículos da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, apenas os versículos 1 ao 10. Vamos falar nesta noite sobre a chamada do jovem Samuel e algumas lições. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que já não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel, e disse-lhe ele, eis-me aqui. E correu Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha dito sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve.
Quantos querem ouvir a voz de Deus nesta noite? Aleluia, eu também quero. Amados, no texto em que lemos, se fala acerca da chamada do jovem Samuel. Esse Samuel que fora o último juiz em Israel, o primeiro profeta, a partir do momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, se instala na terra prometida. Samuel, ele foi sacerdote. Samuel, ele teve uma caminhada de fé em Israel de uma maneira tão grande que ele pode ser comparado a Moisés e o rei Davi. Mas antes de Samuel se tornar o sacerdote, o juiz e o profeta, Samuel era um jovem. A glória a Jesus. Samuel, ele era um jovem que se dedicava a Deus. Samuel era um jovem que tinha diligência nas coisas de Deus. Samuel era um jovem imbuído em fazer e agradar a Deus. A gente pode observar que estava se passando um tempo em Israel de total decadência espiritual. O cenário era de uma crise de tamanha forma que não havia mais manifestação de profecia. A palavra de Deus era muito rara, não havia visão manifesta. E é nesse contexto que Deus levanta um menino para fazer a diferença. Aleluia. Deus usa menino. Aleluia. Porque quando Deus fala com Samuel, ele está descartando a classe sacerdotal que estava rejeitada diante de Deus. Samuel nasceu de um voto. A sua mãe, irmã Ana, pediu a Deus um filho e Deus deu um profeta. A oração, ela pode ir muito em seus efeitos. O que você ora hoje pode ser uma gota de água, mas amanhã pode vir como um oceano para a sua vida. E vamos ao texto. A primeira verdade que eu entendo, ou lição, no capítulo 3, o primeiro versículo diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor. Alguém pode dizer que servir ao Senhor é coisa para obreiro. Servir ao Senhor é coisa para alguém maduro. Servir ao Senhor é para velho. Mas Samuel, a Bíblia diz no capítulo 2, o verso 18, que ele ministrava ainda sendo jovem. Aleluia. Samuel, ele fazia aquilo que os filhos do sacerdote ali não estavam fazendo. Samuel estava fazendo a diferença em Israel, tendo apenas 12 anos de idade. Alguns dizem que ele tinha de 10 a 12 anos. E o que eu acho mais interessante é que, assim como Samuel, a gente vê em toda a Bíblia jovens dispostos a fazer a obra de Deus. A gente observa Daniel, quando ele sai da Babilônia. E quando Daniel sai da Babilônia, os seus pais possivelmente foram mortos em Jerusalém, Quando ele sai de Jerusalém e vai à Babilônia, exilado, Daniel encara o palácio do rei para servir ao Senhor. Daniel e seus 3 amigos. Samuel estava imbuído de uma situação não tão diferente, de fazer a diferença naquela geração. E alguém pode dizer assim: não, mas ele é jovem e precisa curtir a vida. Jesus disse que ele tem vida e vida com abundância para nos dar. Alguém pode até dizer: não, mas é jovem e se ele erra, se ele não busca a santidade é porque é jovem. Ou seja, ele pode buscar. Mas a palavra diz o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Buscar a Deus, aleluia, não tem faixa etária. Buscar a Deus é do ancião com cabelo branco, é do homem mais maduro, mas também é para jovem. E por que não dizer assim, é para menino? Segunda verdade que eu encontro nesse texto, e o jovem servia ao Senhor perante Eli. Quem é o seu referencial de autoridade? Quem é a sua autoridade espiritual? Ele servia diante de um líder. Ele tinha que prestar reverência a esse líder. Hoje, muitas pessoas, no afã de se tornarem independentes, não querem mais se submeter ao líder. Mas Samuel foi sacerdote, profeta, juiz, mas antes ele teve que se submeter a um homem. E muitas das vezes, alguns dizem, não, eu sirvo a Deus na igreja, Cristo fica em casa. Eu fico em casa, Jesus fala comigo em casa. Mas não é dessa maneira. Porque Samuel, a palavra diz que ele servia perante Eli. A bênção de Deus passa por pessoas. A bênção de Deus, fique com essa verdade, passa por pessoas. Observe que Moisés foi uma bênção em Israel, mas tinha um Josué. Elias foi bênção em Israel, mas tinha Eliseu. Josué recebeu a herança das terras de Hebrom. Aleluia. Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Nós temos que estar submissos, aleluia, à direção e autoridade do líder da nossa igreja. Aleluia. E a terceira verdade nesse mesmo versículo é que a palavra do Senhor era de muita valia. O sentido aqui era que era muito rara. Não tinha visão manifesta. Deus estava em silêncio. Mas Deus, nem contudo toda essa indiferença, Samuel deixou de agradar a Deus e a buscar a Deus. Não. Samuel ainda continuava a buscar a Deus. E ainda que o céu estivesse de bronze, mas um momento o céu se abriu. Isso fala de perseverança. Aleluia. Perseverar em Deus. No verso 3, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que já estava a arca de Deus. E estando já Samuel deitado, antes que a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca do Senhor, e o Senhor chamou a Samuel. O que me causa estranheza, pastor Enilson, é porque a lâmpada do templo ela não podia se apagar. Segundo Êxodo, capítulo 27, o verso 20, o sacerdote deveria observar o candelabro e botar azeite puro para não deixar a lâmpada se apagar. Mas a lâmpada de Deus estava tão descuidada, Hofné e Finéias, filhos de Eli, estava tão desleixado com as coisas de Deus, que a lâmpada de Deus estava se apagando. Mas Deus chamou Samuel. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Se os filhos de Eli não querem fazer a obra, Deus levanta Samuel, aleluia, para fazer a diferença. A lâmpada de Deus não vai se apagar, porque Deus vai levantar aqui em Solânia, vai levantar em João Pessoa, Deus vai levantar em 2 estradas no interior da Paraíba e nos recôncavos brasileiros, onde estiver um crente decidido a fazer a diferença, Deus vai levantar a lâmpada do Senhor. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Outra verdade, submissão e prostração. A palavra eis-me aqui significa, estou às tuas ordens. Ele ouviu a voz de Deus e pensou que era Eli. Ele foi para Eli e disse, eu estou às tuas ordens. Muitas das vezes hoje a gente não encontra pessoas que querem serviço, muitas querem ser visto. E aqui a gente vê o pleno exemplo de submissão. Talvez eu conjecturo que
Samuel tivesse um lugarzinho ali no quarto, perto da arca, porque a arca representava a presença de Deus. E Samuel gostava da presença de Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha um quarto perto de Eli. Os olhos de Eli já estavam escurecendo, ele já estava velho. Mas Samuel tinha prazer em ser submisso e servo. Aleluia. Samuel, no capítulo, versículo 15, vai dizer que ele começou a trabalhar como porteiro. Aí a gente vê a história de Samuel hoje, irmãos. A gente observa que Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi abençoado, ele que consagrou Davi a rei. Mas a gente não observa o início. E a submissão, ela faz com que haja exaltação de Deus. Quem planta submissão, colhe honra de Deus. Grave esta palavra. Quem planta submissão, recebe honra de Deus. Olha o que a palavra diz, aleluia. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, e o verso 7, que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante-se aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aleluia, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua em que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, tem um preço, irmão, de se fazer. A gente muitas vezes, a gente mira na exaltação, na honra, mas a gente não se lembra que para Davi ser rei, ele teve que sair do pasto, ele teve que ser perseguido por Saul. Muitas das vezes, irmão, alguém olha para alguém que está em evidência e olha para ele e diz assim: foi fácil a vida dele, ele já está aí porque... Mas, irmão, entenda uma coisa, há um princípio espiritual, há quem colhe, quem planta submissão, colhe exaltação da parte de Deus. Aleluia. E ele diz: eis-me aqui, o Senhor vai e fala com ele. Volta para... Então o Senhor retorna a falar com ele pela segunda vez. E quando o Senhor fala com ele na segunda vez, aleluia, e o Senhor tornou a chamar outra vez, Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho. Torna a deitar. Ele disse: volta a dormir, eu não te chamei. Mas sendo que era Deus que estava chamando ele. Verso 8, o Senhor, o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. 3 verdades eu aprendo a partir daqui, meu irmão. Eu aprendo. Samuel escutou a voz de Deus por 3 vezes e ele achou que era a voz de Eli. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a voz de Deus se confunde com a voz do líder. Muitas das vezes Deus está falando pela liderança. Alguém pode dizer: Deus fala comigo há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 30 anos que eu quero escutar a tua voz e eu não escuto. E Deus está falando pela boca do líder. Deus está falando profeticamente todas as noites. E a gente não está percebendo, a gente não está entendendo que Deus está falando. Isso é percepção espiritual. Aleluia. Percepção espiritual. A voz de Deus, ela é parecida com a voz do líder. Aleluia. Essa é a primeira verdade que eu encontro. A segunda verdade, aleluia, é que por 3 vezes Deus chama Samuel e Samuel vai a Eli. A voz de Deus te aproxima do líder. A voz de Deus te aproxima do líder. Aleluia. Alguém pode dizer assim, irmãos: não, eu sinto que eu tenho que odiar. Essa voz não é de Deus.
Essa voz não é de Deus. Estou falando que Deus está mandando, irmão. É pela palavra. Essa voz não é de Deus. Observe que Eva, Adão saíram do Éden porque deram ouvido à voz da serpente. Deus está falando pelo líder. A voz de Deus se confunde com a líder. Quando você escuta a voz de Deus, você se aproxima mais do líder. Terceira lição, irmãos. A terceira lição é que no verso 8, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse-me: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Terceira lição é que é Deus que chama o homem. Não foi o homem que chamou você, foi Deus para estar aqui. Aleluia. Eu vou lhe repetir de novo. Quem ele chamou não foi eu. Quem ele chamou não foi o pastor. Quem ele chamou não foi o homem da terra. Mas quem te chamou foi o próprio Deus. A tua chamada, ela não é da terra. A tua chamada é do céu. A tua chamada não é terrena, não é passageira. A tua chamada, aleluia, ela não é, aleluia, glória a Deus, é horizontal, não. A tua chamada é vertical. Você, jovem, pode saber disso, que foi Deus que ele chamou para estar aqui. E é para fazer a diferença. O chamado de Samuel nos mostra isso. Primeira, a voz de Deus se confunde com a do líder. A voz de Deus, segunda, me aproxima do líder. E terceiro, foi Deus que te chamou. Aleluia, aleluia, Deus, tu és maravilhoso. E vamos adiante, irmão, no verso 9. Vou ser rápido. O verso 9 diz: pelo que ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se e se deitou no lugar. Sabe o que eu aprendo? A lição que eu tomo para essa palavra nesse momento é que a voz do líder, aleluia, ele faz com que eu me relacione com Deus melhor. Já imaginou se não tivesse a voz do líder de Eli naquele momento? A voz de Deus ia ficar bradando: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel não ia entender. Aleluia. A voz do líder, o meu líder me ensina como me relacionar com Deus. Eu posso até me entender mais de Bíblia. Eu posso até ter mais conhecimento. Eu posso até ter teologia. Mas quem colocou Deus, quem colocou a ele foi Deus ali naquele lugar. Apocalipse diz que Deus falou com João e Deus falou com João, e João escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia. E escreveu primeiro quem? Ao anjo da igreja. Deus entrega a mensagem ao anjo da igreja e ele entrega a igreja. Aleluia. O meu líder me ensina como me relacionar com Deus. Aleluia. Entenda isso, irmão. São princípios para ser abençoado. Eu não estou pregando outra coisa a não ser Bíblia. Está na Bíblia. A gente expõe aquilo que está na palavra. E aí, o verso 10, irmão, eu vou terminar. Então, veio o Senhor e ali esteve. Observe que durante as 3 primeiras vezes que Deus chama Samuel, a voz vem do alto, vem do céu, mas dessa vez a voz entra no quarto. Você pode crer que Deus vai te visitar nesta noite, na tua casa, aleluia. Quando você obedece a Deus, a bênção entra na sua casa. Não, você não vai correr atrás dela, mas ela vai entrar, ela vai estar com você, aleluia. Aleluia, a bênção de Deus que chega ao teu encontro. Você não precisa correr em busca dela, irmão. Obedeça a voz de Deus, faça como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E quando a gente está com o coração disponível para Deus, quando a gente está com o coração submisso a Deus, Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha em nosso favor. A palavra diz, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com seu ouvido se percebeu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.
Aleluia. Aleluia. Você pode entender essas verdades, irmãos? Submissão, ouvir a voz de Deus. Não passe na frente, não. Espera o tempo de Deus. Aleluia. Deus tem o melhor para mim e para a tua vida. Aleluia. O plano de Deus não é para nos fazer tristes, mas para fazer felizes em Cristo, mais do que felizes em Cristo. Aleluia. Vamos ficar com esta palavra, irmãos. Aquilo que Deus me dispensou no coração foi isso. Que Deus venha a fazer de nós bênçãos na sua mão. Que a gente venha a se despertar para ser vaso de honra. Para que aonde a gente chegar, seja jovem, seja de mais idade, a gente venha fazer a diferença nessa geração mais corrompida e brilhar como astros e luzes. E dizer assim a esse povo, a sociedade, que Jesus vive, Jesus reina e muito em breve voltará. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade.